Hoje eu quero bater um papo sério com você, quero falar um pouco dos erros que a gente cometeu enquanto a nossa empresa estava flutuando ali entre 20 mil e 60 mil, 70 mil reais de faturamento mensal. A gente não sabia que essa fase é uma fase tão delicada e muitas coisas a gente foi aprendendo na marra. E sorte a nossa e sorte a sua, que hoje você tem o YouTube como uma baita ferramenta para você poder visualizar conteúdos como esse e não passar pelo mesmo erro, pelos mesmos erros. Você tem a possibilidade de aprender com quem já cometeu isso e não precisa errar, não precisa desperdiçar recursos para isso. Então nesse vídeo eu vou falar justamente alguns erros que a gente cometeu nessa fase, nesse período de 20 a 60 mil de faturamento, 70 mil de faturamento, que é uma fase de tração da empresa, onde você está começando ali com seus clientes fidelizados e você está começando a crescer time, você está começando a crescer a operação do negócio e precisa ter muito cuidado nesse momento. Mas para você que não me conhece, meu nome é Caio, eu sou empresário, sou diretor aqui da DataCamp, essa empresa com esse tanto de gente aqui. Hoje nós estamos com quase 30 funcionários, mais de 1.400 clientes ativos. Eu sou mentor de negócios e aqui nesse canal eu falo a real da vida empresarial, da vida dos negócios, a real sobre empreender, os desafios, sem firula, sem papo de guru, sem papo de coach. Então vamos lá para o conteúdo. Pega aí um papel, uma caneta para você anotar, pega o seu cafezinho. Hoje eu esqueci mais uma vez o meu, mas vamos embora, que o conteúdo vai ser muito legal. Bom, vamos lá. O que acontece? Quando você começa um negócio, principalmente um negócio de prestação de serviço, tá? Quero focar aqui nesse ramo porque é o ramo que eu domino, o ramo que eu trabalho e não tem como eu te ensinar uma coisa que eu não sei fazer. Quando você começa um negócio de prestação de serviço, você geralmente começa sozinho. Você começa prestando o seu serviço, que é a maneira talvez mais fácil, mais barata da gente começar a empreender. Você começa prestando serviço do que você é bom, das coisas que você sabe fazer, das coisas que você tem domínio. Você começa a ter seus primeiros clientes, você faz tudo, você entrega, você cobra o cliente, você atende o cliente, você está ali full time. Porém, quando você passa ao estágio ali de uns 10, 20 mil de faturamento, que já começa a ser um negócio mais robusto, você não consegue fazer tudo sozinho. Você precisa contratar pessoas para te ajudar, porque o negócio de prestação de serviço basicamente é feito de pessoas. E aí que mora o maior problema de um negócio de prestação de serviço, que é justamente as pessoas. E esse é o primeiro erro que eu cometi durante essa jornada. Por quê? A gente ali com essa média de faturamento, a gente não tem um caixa muito grande, você não tem tanto dinheiro assim para fazer grandes investimentos, muito menos você contratar os melhores profissionais para te ajudar. Então o que você precisa? Você precisa começar a contratar algumas pessoas mais júnior, talvez mais nível de estagiário, porque é o que cabe no seu orçamento. Quando você está nesse nível de faturamento, ali 20, 30 mil reais, não tem essa condição, a não ser que você tenha um caixa reservado para poder investir no negócio. Então esse é o erro número 1 que a gente cometeu, que é sobre contratação. Nós precisamos ser muito assertivos quando a gente vai contratar uma pessoa no início da jornada. Como eu disse, a gente está sem caixa e a gente está sem tempo, digamos assim, porque você precisa delegar esse serviço para alguém te ajudar, para você conseguir ir atendendo mais pessoas e conseguir crescendo no negócio, para você conseguir vender. Quando você contrata uma pessoa errada, você vai perder tempo contratando essa pessoa, você vai perder tempo treinando essa pessoa, e até você demitir ela e contratar uma outra pessoa, você perdeu ali mais ou menos 3 a 6 meses no mínimo, fora o dinheiro. Então quando a gente começou, quando a gente estava nessa faixa, a gente contratou algumas pessoas muito no feeling. A gente não sabia fazer contratação, óbvio, né? Você está começando um negócio, você não tem domínio de tudo. Então você vai mais ou menos pro feeling, pro rumo assim, e você conversa com algumas pessoas e você vai na que você mais gostou. Então ter um jeito específico de fazer contratação é muito importante. Você não pode contratar pro feeling de acordo com se você foi com a cara da pessoa ou não. É preciso ter uma metodologia para isso, foi o que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, para conseguir contratar essas pessoas. Claro, o feeling importa muito. Você precisa sentir que aquela pessoa é boa, óbvio. Mas você também tem que saber avaliar quesitos técnicos, você precisa avaliar quesitos comportamentais, você precisa testar essa pessoa se possível, fazer um teste, claro, dentro das suas possibilidades, dentro do seu tempo que você tem para conseguir contratar uma pessoa. Então, acho que de tudo isso que a gente está conversando, de tudo isso que a gente está falando sobre essa questão de contratação, saber contratar certo,
ter uma metodologia plausível para você conseguir contratar, evitar erros e, se possível, se você conseguir investir, por exemplo, numa empresa que faz análise de perfil, se você conseguir investir numa empresa que faz teste de DISC, se você conseguir investir numa IA, por exemplo, que faz as pré-entrevistas, né? Hoje tem tanta ferramenta para isso, isso é muito importante, para você não contratar errado no começo, não desperdiçar tempo e dinheiro. E aí o ponto é você conseguir acertar a pessoa, conseguir contratar a pessoa certa com pouco recurso, que é isso que vai fazer você conseguir escalar esse serviço e não ter muita dor de cabeça. E aí o segundo erro que casa com esse primeiro é a questão de seguinte, você contrata a pessoa, beleza, você achou a pessoa e a pessoa está desempenhando um bom papel, porém, a gente no início, como a gente não tem tanto conhecimento, a gente simplesmente fala para a pessoa, você precisa fazer isso, assim, assim, assado. De uma forma muito resumida e muitas vezes bem porca. A gente não tem, no início dos negócios, no início da nossa jornada, a gente não tem muito bem escrito o que precisa ser feito, como que precisa ser feito, né, o que a gente chama de processos, metodologias de trabalho. E aqui eu não estou para defender que no início você precisa ter processos mega estruturados, processos mega definidos e tudo mais. Não, eu estou para defender que desde o início você precisa pensar já mais estruturado e saber, por exemplo, contratou uma pessoa, o que essa pessoa vai fazer? Quais são as responsabilidades dela? O que você espera dela? E qual é o passo a passo, por exemplo, de tarefas que ela precisa fazer? Então, por exemplo, quando a gente começou, a gente contratava pessoas para atender os clientes. As pessoas atendiam os clientes e a gente falava simplesmente, ó, você vai ficar aqui no suporte, você vai atender. Beleza, mas não tinha tinha mais ou menos assim um processinho, ó, você precisa falar desse jeito, tal, mas não era um negócio bem pensado. Ah, contratava um desenvolvedor. Ah, você precisa fazer tal tela, tal funcionalidade, mas não tinha um processo, ó, pô, como que vai ser essa tela? Vai ser assim, vai ser assado? Contratava um vendedor, como que você vai vender? Não, era muito jogado. Isso traz um certo nível de frustração, porque você está pensando de um jeito e o seu funcionário, obviamente, vai pensar de outro jeito. Isso é natural, cada pessoa tem uma linha de raciocínio. Então, desde o início, desde essa fase que você está começando a ter pessoas, você precisa organizar essas pessoas, você precisa ter muito claro na sua cabeça como que funciona, como que você espera que esse negócio funcione, como você gostaria e, cara, que seja escrever um pouquinho, sabe, uma coisa extremamente simples e você passar para essas pessoas, para não cometer o erro que a gente cometeu justamente de deixar as pessoas ao relento, digamos assim. Você contratar, você esperar que a pessoa desempenhe um papel que você não falou para ela e querer cobrar a pessoa disso. É um pouco até injusto com o colaborador. Então, assim, desde o primeiro dia, deixe muito claro o que ela precisa fazer, o que você espera, que seja 2, 3 pontos, mas deixe muito claro, né? Logo no primeiro dia. Treine, acho que é muito importante treinar, sentar com a pessoa, explicar como que é feito, como que você gosta que seja feito. Acompanhamento, ter um acompanhamento dessa pessoa, seja semanal, quinzenal, mensal. Você sentar com a pessoa, conversar com ela, opa, isso aqui não ficou legal, isso aqui ficou legal. Isso aqui você fez muito bem, continua fazendo, ó, isso aqui não deu certo. E claro, também, né, não demorar para demitir. Eu não classifiquei isso como um erro, mas acaba sendo um erro, porque a gente contrata as pessoas e as pessoas não fazem o que a gente está esperando, não dá certo e a gente demora para demitir com medo de ficar sem quem entregar esse serviço para a gente, sem quem estruturar e organizar. Então, a gente não precisa ter medo de demitir as pessoas. Nenhuma pessoa é maior que nenhum negócio, eu já falei isso em outro vídeo. Então, se você precisar demitir, demita, que seja. Então, esses dois erros, basicamente, simbolizam muito bem os desafios de quando a gente está passando de um negócio de 20 mil reais de faturamento até 60, 70 mil, que é o processo de tração do negócio. Quando você começa a tracionar, é claro, a gente tem desafios de venda, a gente tem desafios de finanças, tem muitos desafios. E se eu fosse falar todos dele, eu ficaria num vídeo de 1 hora, 2 horas. Mas comenta aqui embaixo se você quer que eu aborde outros desafios também como esses. Acho que o mais importante disso tudo, acho que o cerne desse vídeo aqui, o maior aprendizado desse vídeo, é você entender que não existe empresa perfeita. Não tem como, você não pode começar uma empresa perfeita. Nunca vai existir. Você vai estar sempre esperando o momento certo e vai ficar aí ao relento.
Segundo ponto, não se apegue ao que coaches na internet falam, o que mentores, gurus aí falam, que você precisa ter 1000 maravilhas, porque também não vai ter. Você precisa ir construindo isso ao longo da jornada. Então, faço um negócio, deu errado, eu tenho que corrigir, vou aprender com isso e vou fazer de uma forma melhor. Só que você precisa ter uma estrutura mínima, porque esse momento de 20 a 60, 70 mil reais de faturamento mensal, é o momento que vai mais demandar de você, porque você vai começar a delegar e ainda você tem que preocupar com essas pessoas e você tem que preocupar com o serviço que está sendo entregue. É um momento difícil, um momento crucial, mas que é totalmente possível de passar. Hoje a gente está aí, né, com esse tanto de gente, com o stand de cliente, a gente já passou, graças a Deus, disso há muito tempo e nós aprendemos muitas lições. Então, para fechar tudo, umas dicas que eu posso te dar acerte muito bem na contratação, demore mais um pouco, mas escolha com carinho, com cuidado a pessoa que você vai contratar e tenha processos claros para essa pessoa sobre o que ela deve fazer, como ela deve fazer e como você vai acompanhar isso. E eu acredito que se você está vendo esse vídeo é porque você justamente está vivendo essa fase e quer melhorar. Se esse for seu caso, realmente, tem um link aqui nos comentários que você pode falar diretamente comigo, a gente pode bater um papo de meia hora, onde eu vou te ajudar e trazer alguns insights, trazer um diagnóstico para você poder passar por essa fase de uma melhor maneira, sem sofrer tanto e sem passar por esses perrengues que a gente já passou. E para você que chegou até aqui nesse vídeo, vou deixar um outro vídeo que eu fiz aqui, que eu mostro um pouco da nossa rotina aqui na nossa empresa, como que a gente toca o dia a dia aqui, as coisas que a gente faz, para você poder se inspirar um pouquinho. Te vejo no próximo vídeo.